Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre um livro devocional cristão que é Café com Deus Pai. É um dos livros mais vendidos, se não for o mais vendido atualmente. E eu diria que esse livro aqui, no início eu não gostava dele, eu tinha preconceito com ele. Só que depois que eu assisti ao podcast com o Joel J, eu percebi que esse autor, na verdade, não era tão aquilo que as pessoas falavam mal dele. Então eu tinha um preconceito com o autor e sobre o livro, baseado em opiniões alheias. E foi através desse livro aqui que eu comecei a entender as coisas de Deus. Ele não substitui a Bíblia, tá, gente? A Bíblia é o livro principal para você entender a palavra de Deus. Mas eu diria que esse livro aqui nada mais é do que um caminho, um trajeto direcionado referente aos capítulos da Bíblia com o dia a dia. Então, por exemplo, para quem tem dificuldade em entender, quem está no começo, ou até mesmo está voltando aos caminhos de Deus, ou até mesmo está muito tempo na igreja evangélica, enfim, ou até mesmo você não pode ser que não tenha religião, caso você tenha dificuldade de fato em ler a Bíblia, muita gente tem dificuldade por onde começar, então eu aconselho seguir esse livro aqui. Normalmente vocês podem ver aqui, ó, normalmente eles têm o título, posteriormente tem aqui um versículo, aqui tem uma contextualização sobre o versículo, e por último, aqui tem uma mensagem específica e uma leitura de um capítulo. Todo dia ele pede para você ler um capítulo de algo relacionado, normalmente é para meditação. Nem sempre o capítulo que ele pede para ler significa que está voltado especificamente para essa mensagem. Às vezes é algo complementar ou algo específico ali de uma situação, não é algo mais genérico. Então, por exemplo, eu li esse livro aqui por alguns meses, eu comprei ele em fevereiro, eu paguei, se eu não me engano, R$19,90 numa promoção, é a primeira vez que eu tenho esse livro. E eu li mais ou menos até julho, se eu não me engano, início de julho que eu parei de ler. Deixa eu só confirmar. É isso mesmo, em julho que eu parei de ler esse livro. E aí o que acontece? Por que eu parei de ler esse livro? Vamos lá. Eu precisava de ter um direcionamento mais profundo sobre a Bíblia. Então, eu li esse livro aqui por uns 3, 4 meses. Eu parei um pouco porque eu comecei a ler o livro do Evangelho. Mateus, por enquanto, li Atos, Salmos, Provérbios também é um livro muito bom de se ler, e Salmos. Eu não descarto esse livro, mas ele é um complemento, como eu disse, da palavra de Deus. Eu não diria que isso aqui é um livro para quem não tem tempo de ler a Bíblia, porque todo mundo tem 24 horas, então não é desculpa para não ler a Bíblia. Mas como eu disse anteriormente, nada mais é do que um direcionamento, um caminho para facilitar os seus estudos. É como se fosse quase ali uma Bíblia, na verdade um livro de estudos pautado no caso, no dia a dia. Fala sobre superação, humildade, tudo baseado aqui na palavra de Deus. Então, por exemplo, deixa eu só ver aqui, hoje é dia, tá aqui, ó, 28 de julho, ó. Forças para continuar. Aí aqui, no dia seguinte, ele caminha com você. E aí vocês podem ver, ó, tem um versículo, 1 Crônicas, né? Aí posteriormente tem um texto explicando mais ou menos a questão, contextualizando os versículos que ele cita aqui em cima. E aqui, ó, mudança que precisamos começar para a mudança de que precisamos começar por nós mesmos. Neemias 6. De qualquer forma, fala de força, mas fala das coisas também que você precisa mudar baseado nisso aqui. E aqui tem, ó, Mateus 11, 28, ele caminha com você, uma contextualização, a sua dor em seu maior testemunho. A única coisa, #alívio, a única coisa que eu diria, que tem alguns versículos que ele pede para estudar referente a alguns capítulos,
que não tem muito a ver com a palavra do dia em si, da mensagem. E aí eu não sei exatamente o que de fato seria essa questão de divergência do assunto. Talvez seja algo que eu, na minha visão, não consegui interpretar, algum tipo de conexão, e aí teria sido uma questão de eu ter mais discernimento das coisas, enfim. Mas o que eu fiz? Por exemplo, aqui em maio, né? Aqui tem, eu esqueci de mencionar, né? Em maio, os meses anteriores eu escrevi muita coisa, né? Aqui é um espaço pequeno. E aí aqui, normalmente, eu sempre anoto algumas coisas do que eu entendi da Bíblia, né? Referente a tudo que li. Marco, e até mesmo eu faço o seguinte, depois que eu leio um capítulo, conforme ele solicita aqui, como forma de meditação do dia, depois que eu leio, entendo, consigo interpretar alguma coisa, trago para o meu dia a dia, e depois disso eu faço um resumo das coisas que eu entendi, das coisas que talvez Deus pode solicitar mudanças, enfim. Questão de fé, ousadia, os frutos do Espírito, enfim. Eu recomendo esse livro, para mim vale a pena. Eu pretendo voltá-lo a ler, tá? Não descarto, só que ultimamente eu tenho, como eu disse, eu tenho focado em outros livros específicos, diretamente da Bíblia, mas eu pretendo voltar porque às vezes, por exemplo, a pessoa também pode estar na correria, só tem tempo para ler à noite, né? Aí tudo bem, ler isso aqui, mas assim, nunca deixe de ler de fato a palavra de Deus, tá? Isso aqui é só um atalho, entre aspas, tá? E aí vocês comecem a ler de fato de forma mais profunda a Bíblia, para vocês entenderem, tá bom? Isso aí é uma indicação de um livro devocional, tá? Apesar de muita gente falar mal dele, eu particularmente, para mim, serviu bastante. Não tem heresia, não tem falso profeta, não tem nada disso. E quem tem preconceito contra ele, eu recomendo assistir ao podcast do Joel J. Dura mais ou menos uma duração de 2 horas e fala da história desse livro, a história do autor, tá bem? E foi tudo isso aqui baseado na vontade de Deus, tá? Tudo que tá aqui foi através do Espírito Santo, junto com o autor, tá, gente? Então é isso. Um grande abraço. Sigam, se inscrevam no canal para mais análises sobre diversos assuntos. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.